Bloqueio atrioventricular. Primeiro grau, segundo grau tipo 1, tipo 2, terceiro grau. O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente identifica? Como é que a gente trata? Se acalma, porque na videoaula de hoje você vai aprender tudo sobre bloqueio atrioventricular. Aqui no Descomplica Enfermagem. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do tema desse assunto sobre eletrocardiograma, vou pedir para você deixar o like, senta o dedo no like e se inscreva no nosso canal, para você receber os vídeos novos sobre eletrocardiograma e outros assuntos da enfermagem. Beleza? Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Então vamos lá, continuando nossa aula sobre arritmias cardíacas, vamos falar sobre bloqueio atrioventricular, beleza? Então galera, como é que funciona o bloqueio atrioventricular? Para a gente entender o bloqueio atrioventricular, a gente precisa entender qual é a condução elétrica cardíaca. Então vamos lá, uma breve revisão. Nós já temos uma aula completa, vou fazer agora uma breve revisão. Temos aqui o nó sinoatrial, o feixe elétrico percorre aqui através dos átrios e vai parar no nó atrioventricular. O nó atrioventricular vai fazer uma pausa referente a 0,04 segundos. Para quê? Para dar tempo a essa condução elétrica percorrer todos os dois átrios, direito e esquerdo. Depois que ele faz essa pausa, ele conduz a eletricidade para os ventrículos através dos feixes de His e das fibras de Purkinje. Beleza, galerinha? Então, no eletrocardiograma, como é que isso vai ficar? Temos aqui, ó, a onda P. A onda P é quando o feixe elétrico percorre os átrios, sai do nó sinoatrial e vem para o nó atrioventricular. E esse momento aqui, ó, essa linha isoelétrica é quando o nó atrioventricular dá aquela pausa de 0,04 segundos, certo? Ele dá essa pausa. Depois vem aqui o complexo QRS e o ventrículo se contrai, certo? Então, essa pausa aqui dura 0,04 segundos, beleza. O que acontece? Em um bloqueio atrioventricular, esse intervalo aqui, esse intervalo PR, ele fica aumentado. Fica assim, temos a onda P, e em vez desse momento aqui durar 0,4 segundos, ele aumenta, ele se estende de tamanho até ter um complexo QRS, certo? Então, quando eu tenho um aumento do intervalo PR, que é esse intervalo aqui, ó, esse intervalo PR, eu tenho um bloqueio atrioventricular. Mas vamos estudar isso melhor agora. Olha só, temos esse eletrocardiograma. Eu vou dizer para você que do início da onda P até o início do complexo QRS, isso aqui chama-se intervalo PR, certo? Olha aqui, ó, intervalo PR, tudo bem? Início da onda P até o início do complexo QRS. Esse intervalo PR, ele tem que durar de 0,12 até 0,20 segundos, certo? Esse intervalo inteiro aqui, ó, 0,12 até 0,20 segundos. Isso equivale de 3 a 5 quadradinhos. Então, se eu estou olhando o eletrocardiograma e estou vendo que aqui, do início da onda P até o início do complexo QRS, tem entre 3 e 5 quadradinhos, beleza. A condução atrioventricular está adequada. Vamos ver aqui neste caso, ó. Temos aqui, ó, um quadrado, 2, 3, 4 quadradinhos. Está dentro entre 3 e 5? Está. Então, esse eletrocardiograma está normal quando a gente está falando de condução atrioventricular, certo? Agora, se esse intervalo aqui estiver aumentado, bom, estamos falando de um bloqueio atrioventricular. E quando a gente fala de bloqueio atrioventricular, nós temos 3 bloqueios atrioventriculares, de primeiro, de segundo e de terceiro grau, que é o que nós vamos estudar agora, certo? Então vamos lá. Bloqueio atrioventricular é quando eu tenho um aumento do intervalo PR, ou seja, esse intervalo PR aqui, que eu dei um zoom, certo? Eu dei um zoom, então esse intervalo PR aqui, ele vai estar maior do que 5 quadradinhos. A gente sabe que o ideal são de 3 a 5. Então, se ele tem maior que 5 quadradinhos, a gente está falando de um bloqueio atrioventricular. Eletrofisiologicamente falando, o que é que isso significa? Bom, um bloqueio atrioventricular é quando eu tenho um atraso na condução elétrica do coração, certo? Então, quando eu tenho esse atraso é representado pelo aumento do intervalo PR. Ou seja, o que é que está acontecendo? O átrio está se contraindo e não está levando essa condução elétrica para os ventrículos. Apenas o átrio se contrai. O átrio contrai e ela demora para os ventrículos se contrair, certo? Esse atraso na condução elétrica é chamado de bloqueio atrioventricular, certo? Como eu falei, temos bloqueio atrioventricular de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Vamos estudar a de primeiro grau. Vamos lá. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é muito simples. Significa apenas que eu vou ter um aumento do intervalo PR,
Só isso, certo? E esse intervalo PR aqui, eles são regulares, certo? Você pode observar que a distância entre esses intervalos PR, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa distância aqui. Então, os intervalos PR tiver a mesma distância e estiverem aumentados, a gente está falando de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, certo? Então observa aqui, ó, a condução elétrica normal é quando eu tenho de 3 a 5 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Ou seja, quando esse intervalo PR está aumentado, eu sei que eu estou diante de um bloqueio atrioventricular. BAV, bloqueio atrioventricular. Primeiro grau, porque é constante em todos eles, certo? Show de bola. Então vamos lá. A etiologia, o que é que pode causar um bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Infarto de parede inferior. O uso de beta bloqueadores pode atrasar a condução elétrica e causar um bloqueio atrioventricular. Hipercalemia, ou seja, excesso de potássio no sangue, certo? Excesso de potássio no sangue. A concentração de potássio normal vai de 3,5 a 5,5, certo? Anota isso daí. Doença de Chagas também causa esse bloqueio atrioventricular. E qual é o tratamento, Ivo? Bom, quando a gente fala de bloqueio atrioventricular de primeiro grau, nós não temos uma intervenção propriamente dita para isso. Agora, o que a gente vai fazer? Observar, porque ele pode evoluir muito rapidamente para um bloqueio atrioventricular de segundo e de terceiro grau, certo? Agora, se eu identificar a causa, por exemplo, é de um infarto, pô, trato o infarto. Tá usando beta-bloqueador? Remove o beta-bloqueador. Ele tem hipercalemia? Poxa, eu vou me eliminar esse potássio dele, certo? Então a gente trata a causa, tudo bem? Depois disso, nada mais. Não existe um medicamento específico, uma intervenção específica para tratar um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Apenas observação, certo? Vamos agora falar do bloqueio atrioventricular de segundo grau. O bloqueio atrioventricular de segundo grau tem de dois tipos. Tipo 1 e tipo 2. Ou o Weinberg. Tipo 1 e tipo 2, certo? Então, como é que vai acontecer o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1? Observa, vai ter um aumento progressivo do intervalo PR até surgir uma onda P totalmente bloqueada. Como assim? Observa aqui, ó. Temos esse intervalo PR. Tá aumentado? Tá aumentado. Ó, 1, 2, 3. Não, tá normal. Esse intervalo PR aqui, ó, está normal. Agora temos esse intervalo PR aqui, ó. Tá aumentado? Sim, temos aqui 6 quadradinhos. Temos esse intervalo PR aqui, tá aumentado? Sim, temos aí quase 8 quadradinhos. E temos essa onda P, que não teve nenhum complexo QRS, e teve uma onda P com outro complexo QRS aqui. Então, quando a gente fala de bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, é quando há um aumento progressivo do intervalo PR. Observa, estava normal, aumentou, aumentou, aumentou e bloqueou. Teve um bloqueio total. Não teve aqui a contração ventricular. Essa contração ventricular, representada pelo complexo QRS, não teve presente, certo? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 2, eu tenho um aumento progressivo do intervalo PR até o momento em que eu tenho uma onda P sozinha, isolada, certo? E observa também que o próximo intervalo PR, ele tá normal, tá entre 3 e 5 quadradinhos. Deu para entender? Entendeu, né? Show de bola. O que é que pode causar? As mesmas coisas. Um infarto, uso de beta-bloqueador, hipercalemia, distúrbio de válvula. Qual é o tratamento? Nós podemos administrar baixas doses de atropina, 0,5 a 1 miligrama, certo? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, já posso aí ter uma intervenção medicamentosa, no caso, administrar atropina, certo? Por via, inclusive até colocar aqui, ó, por via endovenosa. Agora, se eu tiver uma diminuição do fluxo cerebral e uma bradicardia, ou seja, uma frequência cardíaca menor que 40, posso utilizar nesse paciente o uso de marca-passo, certo? Então, bloqueio atrioventricular grau 2, tipo 1, aumento progressivo do intervalo PR até ter uma onda P sem contração ventricular, ou seja, onda P que não vai ter depois dela um complexo QRS. O que é que vai causar? Infarto, beta-bloqueador, hipercalemia, distúrbio de válvula. Intervenção: posso aplicar baixas doses de atropina. Se eu tiver um comprometimento cerebral ou uma frequência cardíaca abaixo de 40, vou utilizar marca-passo. Anota isso daí, beleza? Deixa tudo anotado. E agora, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 2. Como é que esse bloqueio tipo 2 vai acontecer? Olha só, vai ter uma onda P bloqueada sem alargamento prévio do intervalo PR. Como assim? Observa aqui, ó. Temos aqui esse intervalo PR que está dentro dos parâmetros normais, entre 3 e 5 quadradinhos, certo? Esse aqui também, esse intervalo PR normal, até que, opa,
Opa! Tive aqui uma onda P sem um intervalo QRS presente. Aqui eu já tenho outra onda P e uma contração ventricular, complexo QRS. Resumindo, bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, eu vou ter um bloqueio total da condução atrioventricular, ou seja, vou ter apenas uma onda P sem complexo QRS, só que isso não vai me avisar anteriormente. Quando a gente está pensando de bloqueio de segundo grau tipo 1, ele vai avisando, ele vai aumentando progressivamente até bloquear 100%. O tipo 2 não, ele está normal e não conduz e bloqueia, certo? Então ele tem um intervalo PR regular e normal até ter um bloqueio total da condução atrioventricular de forma inesperada, certo? Quais são as causas? Infarto, cardiopatias crônicas. O tratamento? Bom, se o paciente estiver assintomático, não estiver sentindo nada, a gente vai ofertar O2, colocar um acesso venoso periférico nesse paciente e colocar um marca-passo transcutâneo, certo? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, a gente já coloca aí um marca-passo no paciente. Se ele estiver com sintomas, a gente inicia logo com um marca-passo transcutâneo, certo? Então, qual a diferença do tipo 1 e do tipo 2? Os dois vão ter bloqueio. Quando a gente pensa no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, há apenas um atraso da condução, mas eu sempre vou ter complexo QRS. Bloqueio atrioventricular de segundo grau é diferente. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, eu não vou ter complexo QRS. A diferença do tipo 1 e do tipo 2. Bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, ele vai avisando, vai ter um aumento progressivo. E um bloqueio atrioventricular tipo 2, ele está normal, intervalo PR, até ser bloqueado 100%, certo? E por fim, o bloqueio atrioventricular tipo 3. O bloqueio atrioventricular tipo 3 é o seguinte: há uma desconexão total entre a contração atrial e uma contração ventricular. Os dois não contraem na mesma hora. Como assim? Como é que isso vai me apresentar no eletrocardiograma? Com uma bagunça. Observe, tem uma onda P aqui, um complexo QRS. Tem uma onda P aqui, outra onda P aqui e um complexo QRS. Você vai perceber que os complexos QRS, eles estão em um intervalo regular. E eu vou ter ondas P soltas. Ondas P soltas no uma onda P aqui, ondas P soltas no eletrocardiograma. Então, no bloqueio atrioventricular de terceiro grau, a gente vai ter uma interrupção total da condução atrioventricular. No bloqueio de segundo grau, a gente até tinha condução entre o átrio e o ventrículo. No terceiro grau, não vai ter essa condução, certo? Então, vai ter uma total desconexão entre os átrios e ventrículos. Como é que a gente identifica no eletrocardiograma? O intervalo entre as ondas P e as ondas R são regulares. Observa aqui, esse intervalo entre as ondas R, eles são regulares. E os intervalos entre as ondas P também são regulares. Tem uma onda P aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, os intervalos entre as ondas P são regulares e os intervalos entre as ondas R também são regulares. Agora, não vai ter aquele sentido, onda P, depois complexo QRS. Não existe isso, certo? Vão ser totalmente descompassados, certo? A frequência atrial vai ser maior que a frequência ventricular e o intervalo PR são muito variáveis. Olha só, esse intervalo PR aqui, temos esse intervalo PR. Esse intervalo PR já está bem menor. Temos esse intervalo PR bem maior. Por quê? Porque não tem essa sincronia entre onda P e complexo QRS. O onda P trabalha de uma forma e o complexo QRS está trabalhando de outra forma, certo? Então vamos lá, vamos praticar. Tira o print aí, dá uma pausa no vídeo quando eu bebo minha água e vai me dizer qual é o bloqueio desse aqui, qual é o bloqueio dessa segunda e qual é o bloqueio dessa terceira imagem. Quero saber. Pausa o vídeo. Vamos lá. Essa é a primeira imagem. Temos aqui a onda P, complexo QRS e a onda T, certo? Complexo QRS e onda T. Temos aqui esse intervalo P aqui, intervalo PR. Temos aqui quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 7 quadradinhos. O normal é até 5, certo? E observa aqui, também 7 quadradinhos. Aqui, 7 quadradinhos, 7 quadradinhos, 7 quadradinhos. Ou seja, eu tenho um atraso na condução elétrica. Eu tenho alguma onda P que não está sendo conduzida, que não está sendo precedida de um complexo QRS? Não. Então estamos diante de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Neste segundo, temos aqui uma onda P e um alargamento considerável para vir um complexo QRS. Show de bola. Temos aqui uma onda P. Uma onda P isolada. Temos aqui uma onda P complexo QRS. Aí temos aqui uma onda P bloqueada, sem contração atrial. Outra onda P bloqueada e onda P novamente. Bom, quando a gente faz isso, estamos diante de um bloqueio atrioventricular de
terceiro grau. Observa, os intervalos entre as ondas P, vou até apagar aqui para ficar melhor, os intervalos entre as ondas P, eles vão estar regulares. E os intervalos entre as ondas R também vão estar regulares. Então, bloqueio atrioventricular de terceiro grau. E por fim temos esse último, que é um bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1. Porque, ó, observa aqui, ó, tem esse intervalo aqui, tá aumentando aqui, ó, aumentou consideravelmente, aumentou mais ainda, aumentou até que bloqueou. Teve um bloqueio, aí iniciou outra onda P, certo? Então, quando eu tenho esse aumento progressivo com um bloqueio, temos aí bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1. Então, resumindo a nossa aula, o intervalo PR está maior que 0,20 segundos, ou seja, 5 quadradinhos, então temos um bloqueio atrioventricular. Então, vai ser de primeiro grau quando eu tenho um atraso da condução, certo? Mas eu sempre vou ter complexo QRS. Vai ser segundo grau quando eu tenho um bloqueio, certo? Se esse for um bloqueio progressivo, vai ser tipo 1. Se for um bloqueio inesperado, tem um intervalo PR normal. E tem um bloqueio inesperado, é tipo 2. E tem o bloqueio atrioventricular grau 3, terceiro grau, que está totalmente descompassado a contração atrial e a contração ventricular. Então, eu vou ter o intervalo entre as ondas P vão ser regulares, e o intervalo entre as ondas R vão ser regulares. Beleza? Quer saber onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso neste livro aqui de eletrocardiograma em 7 aulas. Um livro muito bom que eu indico para você, certo? Se você quiser ter esse material, o link está na descrição do vídeo, beleza? Show de bola, galera! Então, na aula de hoje, nós aprendemos tudo sobre bloqueio atrioventricular. De primeiro grau, de segundo, de terceiro, quais são as causas e tratamento. Então, se você gostou dessa aula, vou pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Se inscrever no Descomplica Enfermagem. Beleza, galerinha? Eu sou Diego Salles e esse foi mais um vídeo Descomplica Enfermagem. Valeu!